Olá, tudo bem? Aqui é Paulo Amaral. Vamos para mais uma reflexão do canal sobre o título Amargura e Rancor. Mas antes, eu te convido a deixar seu like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para ser avisado pelo YouTube toda vez que sair vídeo novo aqui. E se for possível, compartilhe essa reflexão. Vamos lá? A amargura é o resultado de intensa animosidade caracterizada por cinismo e má vontade. O rancor é o desprazer indignado e a má vontade que resultam de uma injustiça, um insulto, uma ofensa, sejam reais, imaginários ou involuntários. A amargura e o rancor costumam andar juntos como resultado duplo de uma ira não solucionada. Há um antigo provérbio em latim que diz: aquele que vai irado para a cama dorme com o diabo. Naturalmente, existem muitas irritações na vida. Elas se tornam oportunidades excelentes para que Satanás nos conduza à paixão maligna. Os sentimentos reprimidos nos consomem até que alguns indivíduos se tornem deficientes emocionais e fisicamente enfermos. A sua capacidade de trabalhar é prejudicada, diminuindo a sua eficácia. Com frequência, tem muitas dificuldades em seus relacionamentos pessoais, tanto no âmbito família como fora da família. Se desgastam completamente. Alguns se tornam obcecados com a necessidade de se vingar, que podem até mesmo matar uma pessoa. O indivíduo que tem uma ira profundamente enraizada e não solucionada não é uma pessoa sã. Um caso clássico da síndrome rancor e vingança é encontrado na história de Caim e Abel. Caim se irou porque sua oferta não foi aceita, quanto a do seu irmão foi. Na realidade, não foi uma questão entre Caim e Abel, mas entre Caim e Deus, porque foi Deus que rejeitou a oferta de Caim. Mas Caim sentiu rancor e depressão. Em vez de se arrepender e pedir perdão ao Senhor, ele se vingou de seu irmão. Muitas vezes, as pessoas admitem problemas dessa natureza, porque estão procurando simpatia ou apoio. Elas dirão como foram mal interpretadas, difamadas e maltratadas, nunca percebendo as implicações pecaminosas por trás de seu próprio comportamento. Em Colossenses 3, verso 8, a Bíblia diz: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia e da maledicência, das palavras torpes da sua boca. O arrependimento e a confissão resultarão em perdão e restauração à comunhão com Deus. Se for feito o especificado acima, então os passos rumo à reconciliação estão em ordem. A vitória vem quando as questões estiverem solucionadas, tanto no plano vertical como no horizontal. O prêmio é uma consciência sem ofensa tanto para com Deus como para com os homens. Em Mateus 5,24, Jesus disse: vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Se houver reconciliação, Deus ficará satisfeito. A fissura terá sido curada. Amém? Reflita. Que Deus abençoe sua vida, a sua família e seus projetos. Fique na paz de Deus. A sabedoria para lidar com o fracasso. Todo mundo quer ser um sucesso, ou a maioria das pessoas. A verdade é que nunca conheci alguém que propositalmente se propôs a ser um fracasso. Você com certeza já fracassou em algum momento da vida. E isto não é problema, visto que todos fracassamos, alguns mais, outros menos, mas todos em algum ponto fracassamos. Em Salmos 34, verso 19, a Bíblia diz: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. A simples realidade é que o fracasso é uma daquelas feias realidades da vida. Uma experiência comum a todos nós até certo ponto. Assim, a capacidade de lidar com o fracasso, em suas várias formas e graus, é uma parte vital da vida espiritual e outro sinal de maturidade. Um estudo cuidadoso da Bíblia revela que a maioria das grandes figuras das Escrituras experimentou falhas uma vez ou outra. Mas essas falhas não os impediram de servir a Deus de forma eficaz.
como uma lista parcial, isto era a verdade para Abraão, Moisés, Elias, Davi, Pedro. Embora tenham falhado em algum ponto, e muitas vezes de maneira significativa, eles não apenas se recuperaram de seu fracasso, mas o usaram como uma ferramenta de crescimento. Aprenderam com o seu fracasso, confessaram-no a Deus e muitas vezes puderam ser usados de maneira ainda mais poderosa. A maneira pela qual um líder enfrenta seu próprio fracasso terá um efeito significativo em seu ministério. Seria justificável concluir que o fracasso de Pedro, na sala de julgamento, havia fechado para sempre a porta da liderança do reino de Cristo. Em vez disso, a profundidade de seu arrependimento e a realidade de seu amor por Cristo reabriram a porta da oportunidade para uma esfera de serviço ainda mais ampla. Em Romanos 5,20, a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Um estudo de personagens bíblicos revela que a maioria daqueles que fizeram história foram homens que falharam em algum momento, e alguns deles drasticamente, mas que se recusaram a continuar deitados no pó. Seu próprio fracasso e arrependimento asseguraram-lhes uma concepção mais ampla da graça de Deus. Eles aprenderam a conhecê-lo como Deus da segunda chance para seus filhos que falharam com ele, e terceira chance também. O historiador Freud escreveu: o valor de um homem deve ser medido por sua vida, não por seu fracasso sob um julgamento singular e peculiar. Pedro, o apóstolo, por meio de aviso prévio, 3 vezes negou seu mestre ao primeiro alarme de perigo. No entanto, aquele mestre que conhecia sua natureza em sua força e em sua enfermidade, o escolheu. Compreendendo a maravilhosa graça de Deus e seu incrível perdão e aceitação por meio de Cristo, um cristão maduro é aquele que compreendeu a verdade de que seu fracasso não é o fim de uma vida eficaz com e para o Senhor. Embora possa haver consequências para viver, como com Davi, e problemas sérios para resolver, o crente maduro descansa na graça de Deus e usa o fracasso como uma porta dos fundos para o sucesso através do crescimento e da compreensão suficiente para superar qualquer situação. O cristão maduro é aquele que aprendeu a aplicar o remédio da graça de Deus para o fracasso. Amém? Deixe seu like, inscreva-se no canal se não for inscrito ainda, ative o sino de notificações e deixe seu comentário que é importante para o engajamento do vídeo, e que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus projetos. Fique na paz de Deus. Amém? A esperança além da crise, além de pandemias, pestes e guerras. Esperança não é um desejo vão ou um anseio vago por um amanhã melhor. Não é um desejo sem fundamento, nem uma expectativa incerta. Nas Escrituras, a esperança é uma expectativa forte e confiante, baseada nas promessas imutáveis de Deus, com a certeza de que aquilo que você espera será alcançado. Ao escrever o livro bíblico de Romanos, Paulo declarou que tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperanças. Romanos 15, verso 4. O apóstolo enfrentou as mais severas provações na vida. Foi apedrejado, espancado, condenado injustamente e encarcerado. Mesmo assim, escreveu aos cristãos de Roma que estavam enfrentando momentos difíceis: e o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Senhor é um Deus de esperança. Quando nos apropriamos de sua preocupação amorosa por nós em todas as circunstâncias da vida, nosso coração se enche de alegria e paz, transbordando de esperança. As promessas de Deus revelam uma esperança para hoje, amanhã e eternamente.
providencio uma base segura em um mundo inseguro. Encoraja o nosso coração e nos dá uma percepção de que não estamos sozinhos. Embora possamos enfrentar desafios e a vida não seja como planejamos ou desejamos, as promessas de Deus são certas. Nossa felicidade não é baseada na ideia ilusória de que nada de mal acontecerá conosco. Não é fundamentada no sonho místico de que cada dia é mais fascinante que o anterior. Às vezes, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Vivemos em um mundo ferido. Doença, sofrimento, pobreza, guerra, enfermidade afligem tanto os justos quanto os injustos. Mas há uma diferença. Aqueles que depositam sua fé em Deus são cheios de esperança. Nossa esperança está firmemente ancorada em um Deus que nunca nos desaponta. Hebreus 6,18 está enraizada naquele que está conosco em nossas provações e dificuldades. É fundamentada no Cristo que um dia assumiu a forma humana, que nos entende e nos fortalece em nossas provações. Ele se identifica conosco em nossas lágrimas e consola o nosso coração. Veio para nos proporcionar esperança de um amanhã melhor. Que hoje seu coração se encha de esperança. Jesus em breve voltará. Então os sofrimentos, os desafios, as dificuldades da vida acabarão e viveremos para Ele, com Ele para sempre. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Deixe seu like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Deixe seu comentário e que Deus abençoe sua vida, a sua família e os seus projetos. Fique na paz de Deus. Amém? A necessidade do perdão. O perdão não é algo que você diz só com a boca. É algo que você faz com o seu coração. Muitas pessoas dizem que perdoam, mas nunca perdoam verdadeiramente. Elas abrigam uma amargura escondida em seu coração. Imagine se Deus nunca nos perdoasse verdadeiramente. Onde estaríamos? No inferno, com certeza. A única razão pela qual somos capazes de perdoar os outros é porque Deus nos perdoou primeiro. O perdão vem de Deus e quando perdoamos os outros, isso é um reflexo terreno de Deus e seu amor sendo derramado na cruz de Jesus Cristo. Jesus é o motivo pelo qual perdoamos. Jesus é o motivo pelo qual não queremos guardar rancor. Ele é digno de tudo isso. O preço que foi pago por mim, por você, por nós, é muito alto. O perdão é a forma final de amor. Guardar rancor não te faz forte, te torna amargo. Perdoar não te faz fraco, te liberta. A vida se torna mais fácil quando você aprende a aceitar um pedido de desculpas que nunca recebeu. O perdão não muda o passado, mas amplia o futuro. Perdoe os outros tão rapidamente quanto você espera que Deus o perdoe. Ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em você, em mim. E você sabe, quando você experimenta a graça e sente que foi perdoado, você perdoa muito mais as outras pessoas. Você é mais gentil com os outros. Jesus diz que aqueles que vivem pelo perdão de Deus devem imitá-lo. Uma pessoa cuja única esperança é que Deus não usará suas faltas contra ele, perde seu direito de culpar as faltas de outras pessoas. O perdão é um ato da vontade, e a vontade pode funcionar independentemente da temperatura do coração. O perdão não é um sentimento, é um compromisso, é uma escolha para mostrar misericórdia, não para manter ofensa contra o ofensor.
O perdão é uma expressão de amor. Amém? Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e dê seu comentário que é importante para o engajamento do vídeo e que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus projetos. Fique na paz de Deus. A cura do servo do centurião. Nosso mundo é obcecado pelas grandezas. Muitas pessoas entendem a grandeza em termos de poder, prestígio ou posses. No reino de Deus, porém, o maior é o menor e o último é o primeiro. Cristo ensinou esse princípio no Sermão do Monte. Podemos chamar assim a grande carta do reino do céu. Pouco depois que ele terminou, encontramos um homem que incorporou essa grandeza. Como centurião, esse homem gentil tinha muitas coisas que o mundo consideraria grandes. No entanto, sua grandeza não estava relacionada a essas coisas. Pelo contrário, estava ligada à sua fé, que o Senhor declarou ser grande. Assim podemos ver que o verdadeiro milagre dessa história não é nem mesmo a cura de seu servo, mas a fé que se evidencia dentro e ao redor desse milagre. Em Mateus 8, versos 5 ao 13, a Bíblia diz: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado sofre em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas dize somente uma palavra, e o meu criado será curado. Pois também sou homem sob autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Nessa reflexão nós vimos que a fé e a humildade do centurião fizeram toda a diferença na cura de seu servo. Que no dia de hoje nosso coração se encha de fé e humildade para trilhar o caminho da paz. Amém? Deixe seu like, inscreva-se no canal se não for inscrito, ative o sino de notificações, deixe seu comentário que é importante para o engajamento do vídeo e que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus projetos. Fique na paz de Deus. Olá, tudo bem? Aqui é Paulo Amaral, espero que você esteja na paz de Deus. Vamos para mais uma reflexão do canal, sob o título A Carta de Afronta. Mas antes eu te convido a deixar seu like, se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para ser avisado pelo YouTube toda vez que sair vídeo novo aqui. Vamos lá? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor: Ó Senhor, ó Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criastes os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas essas nações. Lançaram os seus deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então, todos os reinos da terra saberão que somente Tu, Senhor,
és Deus. Segundo Reis, capítulo 19, verso 14 ao 19. O cenário que envolve a oração de Ezequias é bastante perigoso. Senaqueribe, rei da Síria, vinha conquistando nação após nação, e agora chegava às portas de Jerusalém. O rumor de guerra se transformara em realidade. A batalha estava às portas, e as ameaças eram feitas constantemente. No capítulo 18, o mensageiro de Senaqueribe já havia trazido uma mensagem de que Jerusalém seria sitiada. Agora, no capítulo 19, Deus providencia o livramento por meios externos, mas ainda assim o rei da Assíria manteve de pé suas ameaças. É nesse contexto que Ezequias recebe mais uma carta dizendo para ele que não confie em seu Deus, pois Senaqueribe conquistaria Jerusalém. Ele lista uma série de reis e nações que caíram em suas mãos. Ezequias lê e corre para o templo para orar ao Senhor. A notícia não era nada animadora para o rei Ezequias. Ele recebeu uma carta do rei da Síria dizendo que estava a caminho para guerrear contra Judá. Além de comunicar que estava a caminho, ele o faz escarnecendo contra Deus, o Deus de Jacó. Ezequias se vê diante de uma situação complicada e não hesita em correr para orar a Deus sobre o que fazer diante de tamanha ameaça. A resposta de Deus não tarda e vem com esperança e salvação para Ezequias e Judá. Deus não desampara seus filhos, nem os deixa à mercê dos problemas. Assim como Ezequias também, nós devemos clamar a Deus diante de nossos impossíveis. Muitas vezes nos recolhemos, nos escondendo com nossos problemas e circunstâncias. Porém, Ezequias nos mostra que o melhor a fazer é mostrar toda a nossa angústia e todos os nossos problemas para Deus, pois Ele é fiel e fará o melhor para nós. Ezequias serve de exemplo para todos nós que vivemos neste mundo de hoje, cercado de tantas dificuldades. Na realidade, muitos de nós estamos vivendo sob uma pressão terrível. E naquela mesma noite, o anjo do Senhor matou a 185.000 soldados assírios. O rei Senaqueribe viu a mão de Deus pelejar por seu povo. Coloque diante de Deus seus problemas, suas angústias, ansiedades e tristezas, e Deus vai pelejar por você. Amém? Reflita. Que Deus abençoe sua vida, sua família e seus projetos. Fique na paz de Deus. Olá, tudo bem? Aqui é Paulo Amaral, espero que você esteja na paz de Deus. Vamos para mais uma reflexão do canal, mas desde já te convido a deixar seu like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para ser avisado pelo YouTube toda vez que sair vídeo novo aqui. Vamos lá? Mefibosete e a bondade de Davi. Muitos anos se passaram desde que Davi se tornou o rei sobre todo o Israel. Ele tentou ser um rei muito bom. Ele tentou ser gentil com todos. Se alguém precisava de ajuda, Davi tentava ser gentil e ajudá-los. Se alguém estava triste, Davi era gentil e tentava fazer coisas para deixá-lo feliz. Mefibosete era filho do velho amigo de Davi, Jonatas. O pai de Mefibosete, Jonatas, e o avô de Mefibosete, o rei Saul, estavam ambos mortos. Eles morreram quando Mefibosete era apenas um garotinho. Quando Mefibosete era menino, costumava ter uma babá para cuidar dele. No terrível dia em que o rei Saul e Jonatas morreram, algo muito ruim aconteceu com Mefibosete. Um mensageiro veio e disse a todos que o pai e o avô de Mefibosete estavam mortos. A babá do menino o pegou e começou a carregá-lo. De alguma forma, a babá deixou cair o pequeno Mefibosete. Quando ele caiu, as pernas de Mefibosete ficaram gravemente feridas. Elas ficaram tão machucadas que pelo resto de sua vida ele nunca conseguiu andar. Muitos anos se passaram e Mefibosete era um homem adulto já. Davi não sabia sobre Mefibosete. Ele pensou que todos os filhos de Jonatas estavam mortos.
Às vezes Davi se lembrava de como era quando ele e seu bom amigo Jonas costumavam fazer coisas divertidas juntos. Jonas amava Davi e Davi amava Jonas. Davi lembrou-se da última vez que viu Jonas. Jonas salvou a vida de Davi. Davi lembrou-se de uma promessa que fez a Jonas. Se alguma coisa acontecesse com Jonas, Davi havia prometido que cuidaria da sua família. Quanto mais Davi pensava em Jonas, mais ele queria cumprir a sua promessa. Davi teve uma ideia. Ele decidiu perguntar ao velho servo de Saul, Zibá, sobre a família de Jonas. Zibá, você era servo de Saul, você conhecia Jonas e sua família. Jonas tem filho ainda vivo? Ele perguntou. Zibá, servo de Saul, respondeu: há um filho, ó rei Davi, seu nome é Mefibosete. Algo muito triste aconteceu com Mefibosete quando ele era pequeno. Ele não pode andar. Zibá, ordeno que encontre Mefibosete e o traga para mim. Então Zibá foi rapidamente e encontrou Mefibosete. A princípio, Mefibosete teve medo de ir ao encontro de Davi. Ele estava preocupado que Davi pudesse tentar machucá-lo. Às vezes, novos reis faziam isso com os filhos e netos do rei antigo. Mas não foi isso que Davi fez. O rei Davi recebeu Mefibosete. Ele contou a ele sobre como Jonas tinha sido seu bom amigo. O rei provavelmente lhe contou sobre como Jonas costumava lhe dar muitos presentes. O rei Davi também contou a Mefibosete sobre a promessa especial que fizera a Jonas. O rei queria fazer algo especial para o filho do seu amigo. Mefibosete mal podia acreditar no que estava ouvindo. Ah, não, rei! Não sou digno dessa honra! Exclamou Mefibosete. Não, Mefibosete, prometi a seu pai que sempre cuidaria de você. Outras pessoas tomaram a terra que pertencia a Saul, a Jonas e sua família. Agora vou devolver tudo para você. Além disso, gostaria de fazer um lugar especial na mesa para você, aqui na mesa do rei. Sempre que você quiser vir comer aqui comigo ou me visitar no palácio, você pode vir. Você nunca terá que se preocupar com nada, porque eu sempre cuidarei de você, disse Davi. Mefibosete foi embora alegremente contar as boas novas para a sua família. Ele contou a todos sobre o rei bondoso. Davi cumpriu sua promessa a Mefibosete, cuidou dele pelo resto de sua vida. Essa história parece pequena e curta, quando na realidade é cheia de amor. É um reflexo do amor de Deus. A promessa de Davi ao filho de Jonas é como a graça de Deus é para nós. Somos como Mefibosete. Não importa quem somos, o que fizemos, o rei ainda nos ama incondicionalmente. Não importa onde você está, o que aconteceu com você, o que você fez. Deus ainda te ama, nos ama incondicionalmente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus projetos. Fique na paz de Deus. Olá, tudo bem? Aqui é Paulo Amaral. Espero que você esteja na paz de Deus. Vamos para mais uma reflexão do canal sobre o título Como saber se Deus me perdoou? Mas desde já te convido a deixar seu like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para ser avisado pelo YouTube toda vez que sair vídeo novo aqui. E também deixe seu comentário, que é importante para o engajamento do vídeo. Vamos lá? Como saber se Deus me perdoou? O arrependimento é uma evidência da atuação do Espírito Santo. Uma das questões que mais perturbam muitas pessoas é a certeza do perdão. Primeiramente, devemos lembrar que o arrependimento é uma evidência da ação do Espírito Santo. Em João 16, 7 e 8, a Bíblia diz: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Para quem aceita Jesus Cristo como Salvador e se arrepende, os pecados são perdoados. Ou seja, você não precisa mais viver com culpa. Em Romanos 8, 1 e 2, a Bíblia diz: Portanto,
Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Assim, o arrependimento não deve ser encarado como algo negativo. Em outras palavras, você não deve ter receio de não ter sido perdoado ao sentir vergonha pelo seu pecado. O arrependimento é quando sentimos vergonha pelo que fizemos de errado. Nos sentimos tristes por termos feito algo que desagrada a Deus. Com isso em mente, devemos lembrar que a pessoa arrependida quer mudar. Acima de tudo, ela não sente apenas culpa, mas deseja abandonar as velhas práticas. Isso significa que ela deseja reparar o seu erro. De acordo com a Bíblia, Deus se alegra quando alguém se arrepende dos seus pecados. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 10. Nesse sentido, podemos afirmar que o arrependimento e o desejo de mudança podem nos dar a certeza do perdão. Ah, mas eu continuo pecando e agora? Deus ainda me perdoa? Sim, se você estiver mesmo arrependido. O próprio apóstolo Paulo fala sobre como o seu desejo pelo bem não era alcançado, enquanto o mal continuava agindo dentro dele. Romanos 7, 14 e 25. Portanto, ao cometer algum pecado, você deve escolher o caminho do arrependimento e da mudança. E não dê ouvidos a pessoas que tentam lhe acusar. Em Hebreus 10, 17, a Bíblia diz: e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Se o próprio Deus não se lembra mais, você não pode e não tem por que se preocupar. Amém? Reflita. Que Deus abençoe sua vida, a sua família e os seus projetos. Fique na paz de Deus.